Nos outros estudos, nós vimos por que Jesus veio ao mundo e o que ele nos ensinou. E mostraremos a partir de agora como você pode aplicar tudo isso em sua vida. Você está animado? O nome do estudo de hoje é Jesus, a luz para o seu caminho. Você sabia que você é muito importante para Deus? Por isso eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que Jesus pode fazer em sua vida hoje? Pense e deixe sua resposta nos comentários. A primeira pergunta é: quem criou você? Leia João 1, do 1 ao 3 e responda. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entende porque a Bíblia fala: sem ele nada podemos fazer. O apóstolo Paulo diz também: porque dele, para ele, são todas as coisas. Jesus Cristo, meu querido, ele é a ponte entre a humanidade caída e o Deus de justiça. Ele é a ponte entre as palavras de Deus e a criação de todas as coisas. A Bíblia diz que a lógica da criação de todas as coisas que foram criadas é a palavra, e a palavra é o próprio Jesus Cristo. Ele trouxe harmonia e ordem para o caos. Ele atuou na criação, ele atuou na redenção, ele atuou na restauração, e hoje ele está atuando na minha e na sua vida. Próxima pergunta é: quem sabe o que você pensa no seu coração, ou seja, no seu íntimo? A resposta está em João capítulo 2, do 24 ao 25. Diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era natureza humana. O olhar de Jesus Cristo é muito diferente do nosso olhar. O nosso olhar, ele é superficial, ele está aqui, na superfície. O olhar de Cristo é penetrante. Ele não está nessa camada externa, onde eu vejo somente um boneco de carne que respira, que fala, que conversa. Não, o olhar de Cristo penetra a alma, separa juntas, médulas. Ele penetra o mais profundo do ser. Ele acessa o âmago do coração de cada ser humano. Ele sabe o que você pensa. Então não adianta vir comer as palavras, não adianta vir comer as verdades. Ah, Jesus, eu sou isso. Ah, Jesus, eu sou aquilo. Porque de um lado da balança, ele está pesando as suas palavras, e de outro lado da balança, ele está pesando o seu coração. E essa balança pode descompensar e ser a favor ou ao seu desfavor, porque Jesus conhece a intenção de cada palavra
palavra pronunciada. Então não tem como mentir para Deus. Ele conhece a nossa natureza humana. Agora no texto do nosso estudo diz assim: Jesus conhece toda a sua vida, porque foi Ele quem criou você. Na verdade, todas as coisas e o universo pertencem a Jesus. E sendo assim, todos deveriam obedecer a Ele. Não concorda? Leia João capítulo 1, versículo 11 e diga o que as pessoas fizeram com Jesus. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Foi em Belém da Judeia que nasceu o Salvador de toda a humanidade. E ele cresceu no meio daquele povo, ele operou milagres, ensinou, falou profecias, revelou o Deus eterno, mas muitos dos seus conterrâneos falavam: não é o filho de José, não é o filho de Maria, como ele opera tais milagres? Em tonalidade de dúvida. Muitos duvidavam do ministério de Jesus. E foram muitos quando Jesus entrou, sentado em um jumentinho, jogando flores, gritando hosana nas alturas, foram os mesmos que gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. Então ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Devemos entender o seguinte: o povo de Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. E qual que era a missão na história? Trazer o Messias. Por isso que desde o Gênesis ao período patriarcal, ao período poético, ao período profético, Deus vem revelando sinais apontando para o Messias, apontando para o Cristo. Então, a missão do povo de Israel era na história para o bem da humanidade. E qual missão era essa? Trazer o Cristo. Tudo apontava para o Cristo. E, inclusive, essa foi a reinvenção da maternidade, porque em algum lugar, em algum tempo, uma mulher iria parir o Cristo. Iria nascer de uma mulher o Salvador da humanidade. Então era o privilégio para uma mãe, para uma mulher, estar grávida, porque poderia sair daquele ventre a pessoa que iria mudar a história de toda a humanidade. Queria estabelecer o antes de Cristo, o depois de Cristo. Queria estabelecer o antes e o depois na vida de todo ser humano que confessasse a Ele como seu Senhor e Salvador. Então devemos entender isso, que a missão do povo de Israel foi na história para a salvação da humanidade. Aí vem a pergunta: e qual que é a missão da igreja, Mateus? É um pouco ao contrário. A missão da igreja já não é na história. A missão da igreja é na humanidade para o bem da história. Inverte um pouco. Então a missão do povo de Israel é aonde? Na história para o bem da humanidade. E eles cumpriram a missão, trazer o Messias. E o Messias já veio e cumpriu a sua missão terrena e hoje está nos céus, cumprindo a sua missão celestial. E a missão de nós como igreja já não é mais na história. Agora nós devemos trabalhar na humanidade para o bem da história, para que a história termine com um final feliz. A próxima pergunta diz o seguinte: Jesus é a luz que veio para iluminar a todos, mas nós não o recebemos. Por que os homens não receberam a Jesus? Leia João 3,19 e responda.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É importante entender que o julgamento de Cristo não é você vai para o inferno porque você pecou, você vai para o inferno porque você fez isso, você vai para o inferno porque você consumiu aquilo. Não, o julgamento de Jesus não é por isso. O julgamento de Jesus é claro. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é amar mais as trevas do que a luz? Uma coisa é você cometer um pecado, outra coisa é você viver na prática do pecado. Errar, todo mundo erra. Nós não somos perfeitos. Somos constituídos de uma matéria caída, falha, pêndula para a maldade. Ela pendula para o mal. Mas o Cristo quer nos resgatar deste caos, quer nos tirar dessa vida de trevas. Ele é a luz. Você já percebeu quando o recinto está escuro, fechado, e quando você acende a luz, tudo ilumina? Você começa a ver cada coisa em cada lugar, e inclusive você começa a ver a sujeira, você começa a ver a desordem. E Jesus, quando ele vem para a nossa vida, é justamente para mostrar o que está errado em nós, para mostrar o que precisa ser movido do lugar, para mostrar a sujeira instalada naquele lugar, e justamente para você iniciar a faxina. Ele é a luz que ilumina a sua vida. Só que quando Jesus vem, revela o nosso pecado, revela nossas falhas. E muitos sabem o que querem fazer? Não, Jesus, afaste, some, vai embora, porque eu não quero ver minhas mazelas, eu não quero ver minha miséria humana, minhas misérias emocionais. Então, os homens, amando mais as trevas, abandonaram a luz. E sem a luz não há salvação. Sem a luz não há transformação. Sem a luz não há mudança de vida, não há novidade. Por isso que você precisa permitir que a luz, que é o próprio Cristo, entre na sua vida, revele tudo que precisa ser mudado para que você seja transformado de glória em glória, dia após dia. Então os homens, amando mais as obras da carne, as obras da maldade que simboliza as trevas, do que amando as obras da luz, as coisas boas. Esse é o julgamento. Não foi que Deus excluiu as pessoas do céu. Não, os homens amaram mais as trevas e por isso que a luz não pôde acessá-los. Simples assim. O julgamento é a partir das minhas escolhas e não a partir de quem Cristo seleciona. Vamos agora ler o texto do nosso estudo. Os homens são maus e as suas obras também. Jesus, certa vez, lançou um desafio que mostra que todos somos iguais. Leia João capítulo 8, 3 ao 9 e torne a ler o verso 7 e responda: o que todos os homens têm? Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Uau! Jesus aqui dá uma lição de moral para muitas pessoas. Eu amo esse texto, eu acho incrível essa cena. Eu imagino como um filme na minha mente. Aqui Jesus
faz um convite para toda a humanidade, para antes de julgar, olhar para dentro de si. Quando ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem um pedaço de pau no seu? Você quer coar um mosquito, mas engole um camelo? Você percebe que, assim como os fariseus, nós podemos também entrar nessa zona chamada hipocrisia, quando nós colocamos para emitir sentença, quando nós nos posicionamos como juízes existenciais para julgar o pecado alheio sem olhar dentro de nós. Nós devemos fazer uma autoavaliação primeiro, avaliar nossa consciência, entrar no mais profundo recôndito de nossa alma para olhar as nossas misérias internas. Ah, Mateus, então se eu fazer isso, eu não posso orientar, admoestar, aconselhar ninguém, porque eu nunca vou me sentir digno, né? Alguns podem fazer essa pergunta, mas o fato de você olhar para você não te torna indigno de auxiliar o teu irmão. Na verdade, te torna mais humano, porque quando você julgar a causa alheia, você não vai olhar com aquele olhar altivo, com um espírito de altivez. Você vai olhar com humildade. Você vai olhar, poxa, eu também falho, eu também peco. Meu irmão, você errou. Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para te ajudar e não te condenar e te julgar, porque naquilo que você peca, eu também falho. Talvez não nas mesmas coisas, mas eu tenho coisas também que me trazem vergonha. Sabe por que o caso contra a mulher adúltera não deu em nada? Por falta de acusadores impecáveis. E Jesus, que era o único que poderia condená-la, a perdoou. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que perdoar não é uma licença para pecar, é um gesto de amor e compreensão. Quando Jesus perdoou, ele não estava assinando uma liberdade, pode pecar à vontade, não. Jesus estava exercendo dentro da sua liberdade amor e compreensão com aquela alma. Na minha Bíblia de estudo, eu li que os fariseus e os escribas, eles lançaram uma armadilha para Jesus. Por que uma armadilha, Mateus? Se Jesus fosse a favor do apedrejamento, ele estava contra o Império Romano. Por quê? Porque nas terras ocupadas por Roma, a pena capital, ou seja, a pena de morte, só poderia ser executada pelos romanos. E se Jesus fosse contra o apedrejamento, ele estaria contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés falava para apedrejar pessoas que fossem apanhadas em flagrante adultério. Ou seja, os fariseus e os escribas colocaram Jesus numa situação muito embaraçosa, justamente para testá-lo, para apanhá-lo em alguma contradição. Ou seja, se ele é a favor, ele está sendo a favor do apedrejamento, indo contra Roma. Se ele é contra, ele está indo contra a lei de Moisés, que é muito venerada pelo povo. E como Jesus poderia sair daquela situação? Ele usou a sabedoria divina. Olha que interessante. Alguns escritos, hoje eles não são levados como importância, mas dizem algo muito interessante. E eu imagino que foi dessa forma também. Que quando Jesus começou a escrever no chão, ele começou a escrever o pecado dos acusadores. Adultério, corrupção, pedofilia, ganância. E aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos, elas começaram a se identificar com os pecados que Jesus estava escrevendo na areia. E elas começaram a ser acusadas pela própria consciência. E por isso que foi um por um largando suas pedras. Não é bonito isso? É claro que eu não posso afirmar, porque a Bíblia não deixa detalhe do que Jesus escreveu, mas alguns escritos que não foram considerados como escritos inspirados, e por isso que não estão na Bíblia, dizem isso, e eu achei isso muito bonito, por isso que eu gostaria de compartilhar. Se realmente foi isso que Jesus escreveu, foi uma forma sábia dele lidar com aquelas pessoas. Ou seja, ele mostrou para aquelas pessoas que, como juízes, elas eram inadequadas, porque elas também tinham seus pecados. Se Jesus liberasse a mulher, ele concordaria com o adultério. Se Jesus fosse contra, ele estaria contra a lei de Moisés. E se Jesus fosse a favor, ele estaria contra o Império Romano. Como sair disso? Levando aos acusadores a entender que eles eram pecadores tão quanto a mulher adúltera. E foi somente assim que ele resolveu o caso. Esse é o desafio que Jesus lança para mim e para você. Antes de emitir julgamento sobre um caso alheio, avalie a sua própria consciência. A próxima pergunta é: existe desculpa para o pecado? Leia João capítulo 15, versículo 22.
eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqui no contexto está falando sobre pecados de ódio, porque Jesus fala que muitos odiarão a mensagem e o Cristo e os seus seguidores. E Jesus fala, olha, vocês não teriam pecado se eu não lhes houvera falado. Mas como eu falei, vocês sabem. Então o pecado está justamente em saber ou não saber. Porque você pode ter desculpa para o seu pecado se você não sabe. Eu não sabia que não era para fazer isso. Opa, então você tem a garantia que é a sua própria ignorância. Mas quando você sabe o que é certo, o que é errado, você não tem mais a desculpa de não sei o que é pecado. Você não tem mais a desculpa da ignorância. E muitos, sabendo da palavra de Deus, ainda escolhem se rebelar contra ela, exercendo o ódio contra Cristo e seus seguidores. E é isso que Jesus revela. No texto diz o seguinte: todas as pessoas são pecadoras, inclusive eu e você. E Jesus disse que não há desculpa para o nosso pecado. E de acordo com a Bíblia, só existe uma solução para o pecado do homem. Leia João capítulo 1, versículo 29 e responda: quem pode tirar os seus pecados? Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode tirar o nosso pecado. O Cordeiro é apenas um símbolo que foi usado naquela época para que o povo judeu entendesse a mensagem, que o Cristo era o santo, imaculado, único digno de ir para a cruz e morrer em favor da humanidade. A única coisa que eu e você, meu querido, precisamos fazer é somente aceitar esse grande sacrifício. Na Bíblia, o pecado é comparado com as trevas e somente Jesus pode salvar você dessa situação. Leia João capítulo 12, versículo 46. Por que Jesus veio ao mundo? Diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz de Jesus é como aquela luz que irrompeu as trevas na criação do Gênesis. Quando Deus diz, haja luz, e o caos e a escuridão se dissipou. E essa luz, ela dissipa as trevas do nosso interior, dissipa as trevas da nossa consciência. E essa luz que quer entrar na sua vida e trazer ordem ao caos instalado dentro de você. E trazer luz para aquela escuridão no qual você se perde, para que você consiga enxergar o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que vai acontecer se você não crer em Jesus? Leia João 8, 24.
Diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando ele fala se não crer que eu sou, o eu sou é o nome que designa a Deus. O que Moisés falou? Moisés perguntou a Deus: Deus, e se eles perguntar o seu nome, o que eu digo? Ele falou: eu sou. Sou o que sou. Então, quando Cristo fala, se vocês não creem em mim, morrerei em vossos pecados, se não credes que eu sou, ele está reivindicando essa titularidade, ele está reivindicando essa divindade. Vocês têm que me aceitar como Deus na sua vida, para que essa luz, que é o próprio Deus, que é o amor, invada o seu ser, transforme a sua consciência e te transforme em uma nova pessoa. O texto do estudo diz o seguinte: infelizmente, se você não tomar uma decisão de realmente crer em Jesus, vai continuar no pecado e estará espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. Mas com você vai ser diferente. Acredita? O que acontece com quem anda na luz? Leia João, capítulo 11, versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem vê a luz do Cristo não tropeça. Da mesma forma que quando acendemos a luz, não iremos tropeçar na escuridão, porque aquela luz irá nos guiar, nos balizar e irá nos dar um plano, irá nos dar uma amplitude para que conseguimos enxergar todas as coisas. O que acontece com quem anda nas trevas? Leia João 11, 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Da mesma forma que Jesus é a luz e ilumina o nosso caminho para que não tropecemos, ilumina a nossa consciência para que não venhamos ficar na escuridão da ignorância, o pecado, infelizmente, ele é a escuridão. O pecado te faz cambalear, o pecado te faz tropeçar, queda após queda, até a sua destruição. E não é isso que Cristo Jesus quer de você, meu querido. Ele quer que a luz entre na sua vida e você não seja destruído pelos seus próprios pecados. Como você deve andar? Leia João capítulo 12, do versículo 35 ao 36.
Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Quem anda em trevas, meu querido, é filho das trevas. É movido pelos seus instintos mais primitivos. E, ao invés de ser humano, se torna uma besta fera. Se torna um animal, sendo guiado pelos seus impulsos. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos chamar de filhos da luz. Porque da mesma forma que Ele nos ilumina, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento irá ser um luzeiro que guiará toda a humanidade também para a luz. Da mesma forma que Deus é luz, devemos ser filhos dele, filhos da luz, e iluminar o nosso próximo, o nosso semelhante. Quem pode dar a luz para a sua vida? João 9,5. Diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Agora, quem é a luz do mundo? Eu e você. Porque o Cristo está na pessoa do Espírito Santo em nosso coração. Então nós devemos fazer o papel da luz. Se nós ficarmos cambaleando e tropeçando nas trevas, na prática do pecado, nós não poderemos ser luzeiros para essa geração perdida. Então nós devemos andar como luz, assim como nosso Pai. Me responda, o que vai acontecer se você seguir Jesus? Leia João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue Jesus tem a luz da vida dentro dele. E quem tem a luz da vida dele é um iluminado. É um ser de luz, resplandece, é um anjo de Deus na terra. Todas as pessoas querem estar perto dele, sabe por quê? Porque elas são iluminadas. Essas pessoas iluminam a consciência de outras, iluminam o caminho das outras para que elas não venham tropeçar. Nós devemos ser um ser de luz, como nosso Pai é luz. Nós devemos emitir, irradiar luz para que todos possam enxergar o caminho que conduz à eternidade. E a pergunta é o seguinte: você quer seguir a Jesus Cristo e a partir de agora andar com Ele e convidá-lo para entrar no seu coração? A resposta está com você, meu querido. Você pode responder com seus lábios e verbalizar essa verdade. Que o seu coração queime por Cristo todos os dias. Bom, agora vamos ao resumo desse estudo. No estudo 4, aprendemos sobre essas 4 coisas. Primeira, Jesus criou e conhece todos os homens. Segunda, os homens não receberam a Jesus, pois preferiram a vida de pecado. Terceira, as pessoas não têm desculpa para o seu pecado. E quarta, existe apenas 2 opções: viver nas trevas do pecado ou na luz de Cristo. E lembrando, nas trevas do pecado é viver uma vida pecaminosa, e na luz é viver uma vida andando segundo a vontade do nosso Mestre Jesus Cristo.
e Criador de todo o universo. Se você gostou desse estudo, deixe nos comentários: olha, eu gostei, produza mais conteúdo assim. Isso vai nos motivar. Se você tem uma pergunta, deixe também, que podemos respondê-la ao longo do tempo. E se você gostou, meu querido, se você gostou sim de coração, compartilha com seu amigo. Lembrando que a nossa missão é que você passe de discípulo a um discipulador, que você aprenda. Não deixe de baixar o estudo que está na descrição. Baixe, estude, escreva, apague, reescreva, aprenda, para que depois também você ensine. Um forte abraço a todos.